Oi, gente! Ana Paula, MamiCast aqui com vocês. A mãe cansada que habita em mim. Saúde a mãe cansada que habita em você. Descansa T. Hoje eu tô aqui com ela para falar exclusivamente para essas mães que estão cansadas, exaustas. Ela é mãe de 2, tá? Ela deu um novo rumo na carreira, enfrentando o que todas nós que somos mães também enfrentamos, que é a luta com o sono do bebê. Afinal, qual é a primeira coisa que a gente descobre quando a gente é mãe? É que o bebê não nasce sabendo dormir, não é mesmo? Então, ela se tornou consultora integrativa do sono infantil e já ajudou muitas mães e seus bebês a saírem da exaustão. Laís, obrigada. Um prazer ter você aqui comigo. A hora que você me chamou para conversar, fiquei super feliz. E para agradecer, sim, de coração. Você já tá sabendo, né? Sim, você recebe. sim. Acho que eu preciso começar a procurar outro presente, né? Pra dar exato. Ah, mas eu não sabia que era personalizado. É claro, é personalizado. Muito obrigada. Mas como eu sabia que eu ia ganhar, eu trouxe um pra você também. Ah, não acredito! Gente! Isso aqui é algo que eu tenho tentado, né? Como você disse, o sono da criança é algo muito específico, muito pontual. Então, quanto mais informação a gente levar para as mães, melhor. Então, eu tenho tentado participar muito de eventos para gestantes e eu tenho dado isso aqui. É um QR Code com uma cartilha pro soninho do bebê do 0 aos 2 meses. Se porventura vier um irmãozinho ou irmãzinha pro Theo, você já tem. E também tem uma trufa aí para você. Espero que você goste. Obrigada! Nossa, que felicidade. Aí, ó. Já tá vendo, gente? Ó, meu primeiro presente. Que bom. E também Dia das Mulheres, né? Feliz Dia das Mulheres. Então, mais um motivo aí. E aí, vamos começar esse nosso bate-papo. Tá bom. Quem é a Laís? Laís tem 35 anos, sou filha, sou irmã, sou esposa. Tenho os 2 meninos aí que você falou. O João Vitor, de 5 anos. O Bernardo, de 1 ano e 9 meses. A minha privação de sono começou com o João Vitor, né? Claro. Ali na faixa dos 2 meses, que foi justamente quando eu procurei a minha primeira ajuda em relação ao sono do bebê. E depois, passaram-se o tempo e veio pandemia. E aí, por 2 vezes, no meio da madrugada, ele tinha 1 ano e meio, mais ou menos, né? O meu mais velho. Nós tivemos que colocar ele no carro, porque a gente já tinha tentado cama compartilhada, mamadeira, porque nessa época ele já não mamava mais. Nós tentamos de tudo e ele não dormia. E aí, meu marido, por 2 noites, precisou colocar ele no carro e sair de madrugada, 3 horas da manhã, para que ele pudesse voltar a dormir. Então aí eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, mas agora eu vou fazer isso da minha vida, porque era algo que me pulsava, eu sempre gostava. E eu achava que eu tava fazendo tudo certo, e ainda assim ele tava dormindo mal. E aí começou a minha trajetória, essa transição mesmo, de eu entender sobre o sono, entender sobre a amamentação, que é algo que tá muito relacionado. E venho aí, né, desde então, atendendo famílias, fazendo consultoria, tentando trazer o quanto saber sobre o sono do bebê vai fazer diferença para essas mães cansadas. Então, acho que faz total sentido aqui com o seu propósito, né, com esse podcast. Perfeito. Então, como a gente conversou, né, eu fui uma mãe que eu fui pega no rebote aí, na surpresa, porque eu achava que era só eu dar de mamar, colocar na cama que ele ia dormir. Pronto. Entendeu? Eu achei que isso era acessório de fábrica, né? E aí a primeira pergunta que eu queria fazer pra você, queria começar com essa é uma dúvida minha, assim. Por que o bebê não nasce sabendo dormir? Pois é. Não é acessório de fábrica isso, gente? Eu vou contrariar um pouquinho você, mas eu vou dizer que sim, eles nascem sabendo dormir. A maior parte do tempo, durante a gestação, ele tá dormindo, até porque sono é desenvolvimento, né? Não é à toa que durante todo o período que ele tá dentro da barriga da gente, ele mais dorme do que fica acordado. Ele tá ali desenvolvendo. Só que pensa, enquanto ele tá na sua barriga, ele tá apertadinho, no escuro, sendo massageado ali, né? Conforme você anda, ele tá ouvindo seu coração. Ele tá num ambiente maravilhoso. Quando ele nasce, o que acontece? Ele precisa aprender a mamar, ele precisa trocar fralda, ele precisa aprender a ter luz, que antes só era no escuro. É uma adaptação muito grande, que é a famosa esterogestação. O período que ele tá passando por essa fase, nos primeiros 10 dias, pode até ser que seu bebê durma com mais facilidade, porque ele tem a melatonina, que é o hormônio do sono, que passou ali pelo seu cordão umbilical para ele. Depois desses 10 dias, esse estoque vai embora. E aí vem a estimulação da gente querendo conversar com esse bebê, a luz,
que às vezes esse bebê não estava, às vezes, né, não estava acostumado. E aí a gente, como o ambiente natural, novo ambiente desse bebê, a gente vai tirando essa habilidade dele. E aí a gente se pega por muitas das vezes com vários estímulos para conseguir fazer aquele bebê dormir por conta que a gente conduziu ele de uma maneira errada. Então, quanto mais a gente vai perdendo essa habilidade nos primeiros dias, ali, nos primeiros meses, mais esse bebê pode depois precisar de muita ajuda para que ele se sinta seguro. A palavra principal é segurança. Entendi. Faz sentido? Assim, no sentido de que antes ele estava com um ambiente propício e hoje ele não tem mais. E aí a gente vai perdendo e a gente vai dando esses estímulos para que ele consiga, de fato, dormir. Que a gente sabe o quanto é importante ele dormir. Só que a gente não tá sabendo lidar com esse bebê que não tá mais tão seguro assim. Entendi. E qual a primeira coisa que a gente tem que observar, assim, que sinaliza, olha, esse bebê tá cansado? Tem várias, assim, é importante a gente observar muito a faixa etária da criança, mas vamos falar do bebê mais novinho? Tá. É o choro, né? É a irritação. É aquele bebê que não aceita nenhuma atividade. É aquele bebê que a gente sabe, por exemplo, que tem que fazer um tummy time, mas não quer. É aquele bebê que a gente já acorda ali da sonequinha, mas já demonstrando um cansaço. Quando a gente vai tendo um bebê que vai crescendo, é aquele bebê, de novo, que tá muito irritado, que não aceita nada do que é proposto para ele. Um bebê que tem uma irregularidade muito grande em relação à hora de dormir, horário de acordar, os despertares noturnos, né? Porque a gente sabe sim que o bebê vai despertar, é natural, é esperado e é fisiológico. Só que um bebê de 1 ano que tá despertando muito ao longo da noite, é um bebê que com certeza tá cansado. O muito que eu falo é 4, 5, 6, eu já atendi bebê com 10 despertares, com 1 ano de idade, né? Então, é principalmente o comportamento, irritação, choro, não aceitar o que está sendo proposto, introdução alimentar, não ficar aceitando os alimentos, não aceitar o cadeirão, não aceitar o que está sendo proposto ali para ele. Tá? A gente pode olhar também, às vezes, até atrás do desenvolvimento, porque essa criança não tá dormindo para consolidar o que ela precisa aprender. Então, é um olhar mais profundo, assim, sabe? Mas, no geral, com certeza, é a irritação do bebê, é um bebê muito agitado. Entendi. Quando eu tava estudando sobre o sono, que, né, eu no meu desespero, eu contratei, né, comprei um curso de sono e era um curso, foi o melhor custo-benefício que eu encontrei, tá? Então, não era uma consultoria de sono, era um curso porque qual era o meu problema? O meu filho, ele não dormia. Ele não tinha irritabilidade, ele não tinha nada. Qual a idade dele na época? Não, recém-nascido, assim, coisa de 1, 2 meses, tá. Isso. Mas aí eu escutava muito de profissionais da área da saúde, eu vou jogar todos no mesmo, tá? Vou generalizar aqui. É normal. Ai. Aí, assim, escutava, né, de parentes, assim, é normal. Tá, gente, mas assim, ele fica 12 horas acordado. Não é normal, né? Porque pelo que eu lia, foi uma fala sua, o sono, ele é importante para consolidação do aprendizado. Sim. Então eu falava assim, gente, ele tá ficando muito tempo acordado. E eu ia ter mandado, era pra eu ter mandado pro pessoal aqui, pra eles colocarem aqui na TV pra gente ver, mas tem uma foto dele, de, sei lá, 1 mês e meio, com meu marido, com ele no colo, assistindo televisão. Eu não imaginava o perigo que é, assim, o quão danoso é essa luz da televisão, Sim. né? E depois que eu fiz o curso, eu comecei a entender melhor, por exemplo, que acho que são coisas que você vai trazer pra gente. Janela de sono, comecei a entender equilíbrio do dia, telas, né? Essa coisa da luz branca em cima, né? Do bebê, celular, enfim. E aí, só uma coisa engraçada desse período, que a gente desligou a TV, depois que eu li, que eu soube o quanto isso era prejudicial, eu desliguei a TV, ela ficou 1 ano desligada na minha casa. A gente só tem uma televisão. Ficou 1 ano desligada. E quando a gente ligou, ela tava metade queimada. De tanto tempo que ficou desligada. Nossa. Então, assim, a gente não conseguia... Mas, assim, o que eu quero trazer com isso é que, às vezes, quem tá escutando a gente ou quem tá assistindo a gente não tem essa noção também, assim como eu também não tinha. E depois que eu comecei a tomar essas pequenas atitudes, equilíbrio do dia, janela de sono, telas, 0 telas, ele começou a dormir durante o dia e dormir melhor à noite. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso também. Sobre telas, no caso. Ou sobre esses outros estímulos, como você bem falou no começo, né? Porque às vezes a gente fala de um jeito genérico, né? Estímulos, tá? Mas o que são, né? Porque às vezes a gente fala, eu vou assistir televisão, vou pôr meu filho aqui do lado. Talvez seja melhor não.
Pois né? é. O que eu escuto muito é assim, Laís, a televisão passa o dia ligada, mas não tô nem olhando. E ele também não olha. Mas não, a televisão, ela tá emitindo. Qualquer eletrônico, celular, tablet, televisão, vai emitir a famosa luz azul. Não é a luz da cor azul, mas é a luz azul que vai inibir a produção de melatonina dos bebês. Então, por mais que eles não estejam olhando, ele tá ali recebendo aquela luz. Se você ficar num ambiente escuro com uma televisão ligada, você vai ver que a luz que predomina dentro do ambiente é mais azulada por conta dessa luz. Então, as telas, né, é um excelente exemplo, principalmente após 17 horas, mas claro, o que puder evitar ao longo do dia também é muito bom. Avós, né, eles vão me xingar, mas a gente precisa falar sobre isso, que eles amam estimular a criança, querem ver um sorriso do bebê, querem fazer uma gracinha, quer fazer uma careta, e às vezes esse bebê já está cansado por conta da janela de sono, e aqui explicando que é a janela de sono, né, é quando o tempo acordado do bebê. Então, o recém-nascido, ele fica ali mais ou menos de 40 a 60 minutos acordadinho. É o tempo dele mamar, trocar fralda, fazer o cocôzinho dele ali, né? Que a gente sabe que não é tão simples de fazer um cocô, né? Pro bebezinho tão pequeno. E a gente já tem que conduzir ele pro sono. Então, ele já tá estourado desses 40 minutos. Aí, a gente ainda quer ganhar um sorriso dele. Então, a gente vai ficar estimulando. Pronto. É uma estimulação além do que a gente precisaria. Então, telas, ficar conversando com esse bebê. Não entender o quanto a luz, ou aqui agora eu digo luz natural, ou o excesso, ou ter ou não ter a luz, ela é importante. Pela manhã, começou o dia, luz natural. À noite, momento do sono, é sem luz. Né? Isso é uma das coisas, não sei se a gente vai falar sobre trocar dia pela noite, que é um assunto super falado, mas essa é uma das nuances para que isso não aconteça. Então, você trabalhando a luz, você trabalhando telas, você trabalhando esse tipo de estímulo, entendendo o tempo acordado do seu bebê, já tá com meio caminho andado, com toda certeza. E aqui eu dei o exemplo, né, do bebezinho do recém-nascido, de 40 minutos a 1 hora. O bebê lá de 2 meses, 3 meses, que a gente sabe que também muitas famílias têm dificuldade, esse tempo aumenta um pouquinho, esse tempo acordado. Que vai ser mais ou menos 1 hora a 1 hora e meia. Mas sempre observando o que seu bebê tá demonstrando. Se o bebê bocejou, opa, tem alguma coisa aqui que eu já preciso começar a cuidar para conduzir esse bebê pro sono. Ele não me demonstrou nada de sono, mas já tem 1 hora e meia que ele tá acordado. Opa, então eu preciso começar a preparar esse bebê pro sono. Então, a gente ter essas informações para saber conduzir é muito bom. Porque senão, na hora que a gente vai colocar ele para dormir, eles estão muito estimulados, que eu falei que é um dos erros. E aí, o que acontece? Muito balanço, muitos estímulos, balanço de bola de pilates, balanço do colo, rede é muito usado, principalmente o pessoal no Nordeste usa muito. São os estímulos mais comuns a gente vê para conseguir fazer essa criança dormir. Mas o principal, lembrem sempre disso. Para uma criança dormir, ela precisa estar relaxada. E aqui entra a mãe cansada. Como que esse bebê tão pequenininho relaxa? A conexão com a mãe. Só que essa mãe que tá cansada, ela não consegue relaxar. Então, esse é o grande ponto que eu vejo hoje. Por mais que a mãe, às vezes, sabe tudo. A mãe vem pra mim na consultoria, Laís, eu sei tudo, mas meu filho não dorme. E a gente vai olhar esse emocional da mãe, essa disponibilidade emocional da mãe que está precisando ser trabalhada. Então, isso também acaba atrapalhando para ele relaxar e dormir. Acabei fugindo um pouco da sua pergunta aí, mas eu acho que é um ponto super importante. Eu até queria entrar nesse assunto. O quanto o emocional da mãe influencia, porque eu fui uma mãe sem rede de apoio. Pior ainda. Então, eu tive muito... hoje, olhando pra trás, né? Eu penso muito nisso. Se eu tivesse mais pessoas para dividir a carga, eu teria, talvez, conseguido conduzir ele melhor nessa questão. Eu descansaria melhor e ele também. Eu acho que aqui o ponto é você conseguir descansar, para no momento que você estivesse com ele, você ter a sua disponibilidade emocional alta. Porque se a nossa disponibilidade tá lá embaixo, tipo assim, dorme, pelo amor de Deus, porque eu preciso dormir, esse bebê não vai relaxar. Então, o ponto principal é essa mãe se sentir relaxada, ter os momentos que ela consiga descansar. Eu acho que aqui os pontos para essa mãe se sentir um pouco mais descansada. Pedir comida, ou o marido vai pra cozinha, ou, né, rede de apoio terceirizada, né? Terceirizada não, paga. Né? Então, essa mãe não se preocupar tanto com a comida, para que realmente ela consiga, nos momentos que esse bebê dormir, ou ela ficar ali com ele no colo, ou ela colocar o bebezinho no bercinho dele, no carrinho, onde é que seja, para que ela consiga descansar. Pro próximo momento do sono dele, principalmente sono noturno, ela tá com essa disponibilidade emocional, porque o cansaço da mãe abala totalmente o bebê. Ele sente que tem algo que não tá bem. Então ele fala assim, opa, eu preciso ficar com a minha mãe. Eu não posso deixar minha mãe, eu preciso estar com ela. Porque tem alguma coisa aqui nela que não tá bem. E isso é pelo batimento cardíaco, expressões faciais, respiração. Às vezes, se a gente tá muito irritada, a gente troca o bebê a todo momento de colo, né? De maneiras de segurar no colo. E isso vai impactar esse bebê de conseguir relaxar. Entendi.
Entendi, legal. E você falando um pouquinho antes, eu também fiquei lembrando, né? Quando o Theo era pequenininho, né? A gente tinha muito essa coisa do eu vou cuidar dele, porque, como eu falei, eu não tinha rede de apoio. Leoa, né? Eu ficava com ele e meu marido assumiu muito essa coisa da casa, assim, né? Ele que cozinhava, ele que, enfim, fazia tudo, limpava a casa, o que precisasse fazer. Uhum. Era bom que eu conseguia não me preocupar com essas coisas, mas todo momento que eu ia fazer o Theo dormir, eu ficava... Ai, dorme, pelo amor de Deus, que eu quero dormir. Naquele pensamento, sabe? Pra você ver, mesmo você tendo essa rede de apoio do seu marido, ainda assim era difícil pra você, né? E hoje essa questão de não ter rede de apoio tem crescido demais. Porque a nossa cultura tá mudando. Antes, a gente tava próximo da aldeia, vamos dizer, né? Sim. A família, a mãe, a sogra. E hoje é muito comum a gente ver casais longe de todo mundo. Eu também fui essa mãe, né? Eu morava em Jundiaí na época, só eu, meu esposo e meu filho. Na hora que o Fernando, meu esposo, chegava, eu só queria entregar o João Vitor pra ele e fazer outra coisa. E fazer comida, sabe? Não ter que cuidar de criança, sabe? Mas ainda assim é bem puxado. Vai ser sempre bem puxado. Exato. E aí, qual a primeira atitude que a gente tem que tomar com um bebê cansado? Identifiquei que meu filho tá cansado. Nossa, pois é. É uma pergunta bem difícil, mas é a gente passar a priorizar o descanso dele, sabe? Então, assim, nossa, meu bebê tá em privação de sono, meu bebê não tá conseguindo descansar. A gente precisa priorizar esse sono, nem que seja sempre no colo, para que a gente tenha um bebê descansado. E depois, por exemplo, a gente começar a inserir bons hábitos de sono. Laís, ele tá tudo zoneado, tá bom. Então, primeiro, vamos tirar esse cansaço dele. Vamos deixar ele dormir, nem que seja no seu colo, no colo da avó, no colo do pai. Onde for, a gente vai deixar ele dormir pra ele descansar. Feito um descanso ali, depois de 2, 3 dias, dias melhores, noites melhores, aí sim, hora de a gente cuidar desse sono. Porque um bebê irritado sempre vai estar... com um ambiente desestruturado. Então, a gente prioriza isso por alguns dias e depois a gente vai estruturando uma rotina mais adequada para que essa privação não volte. Mas principalmente a gente olhar para esse bebê que ele precisa de uma ajuda no sentido de eu preciso priorizar a rotina dele para que ele tenha o descanso dele e que as coisas fluam bem. Perfeito. Sabe? Porque tem muitas famílias, não é no geral, tá? Mas muitas, eu já atendi casos assim. Eu preciso fazer compromisso 2 vezes por dia fora de casa, mas o meu bebê precisa ir comigo. E era algo muito da mãe. E era uma mãe, inclusive, que não amamentava. Então, assim, eu tentei mostrar pra ela, olha, deixa seu bebê em casa, você tem uma... Ela tinha uma babá. Por quê? Porque essa era uma rotina para a mãe, não para o bebê. Uma estética pra ela, eu acho importantíssimo. Mas vamos tentar deixar esse bebezinho em casa, pra que a gente priorize esse descanso dele, porque senão o que vai acontecer depois de noite? Ela vai ter feito tudo o que ela queria, só que ela vai chegar em casa e ela vai ter um bebê exausto. Sim. Então, a gente priorizar a rotina de um bebê, entender o que ele precisa oferecer, isso vai depois entrando no eixo e essa mãe vai tendo tempo pra ela. Ela vai entendendo o que esse bebê precisa, sabe? Pra que as coisas entrem no eixo. Eu não vou dizer pra você que nem eu tenho 2 filhos e eu não posso dizer pra você que eu não me sinto cansada. Sim. De maneira alguma. Eles dormem a noite inteira? Dormem. Mas, a todo momento, eu tô cuidando da rotina deles. Sim. Pra não fugir da minha mão, lógico que às vezes foge, mas pra que eles andando descansada, eu tenho o meu momento do meu descanso e assim vai, sabe? Segue esse fluxo. Perfeito. Você falando, eu lembrei, essa semana aconteceu uma coisa muito legal, que foi a primeira vez que aconteceu isso. Eu tava dando janta pro Theo, e o meu marido, né, lavando a louça, enfim, cuidando da comida. Eu dando janta pra ele, eu falei assim, nossa, eu não tô bem, eu preciso ir no banheiro. Termina de dar comida. Subi, que minha casa é sobrado, né? Uhum. E como já tava janta, tem a rotina do sono. Eu já vou entrar na minha pergunta. Tá bom. A rotina do sono, né? Uhum. Então, o Theo, ele chega da escola, a gente brinca, ele janta, aí a gente sobe, toma banho e cama. Conta história, faz oração e cama. Aí, então, essa semana, como eu tava contando, né? Eu dei a janta pra ele e eu já tinha jantado, meu marido também. E ele tava terminando, eu falei, olha, termina aqui que eu preciso subir. Eu subi, aí depois, a hora que antes de eu descer, né? Eu falei assim, viu? Vocês já terminaram? Já tá subindo, né? Porque daí eu já nem... Ia descer mais, né? Eu poupo a minha energia, né? Uhum. Não tem que descer. Aí ele falou assim, tá, já tô fazendo a mamadeira. Ele deitou no sofá. Falei, tá bom.
Aí, que a TV, hoje a gente, né, deixa a TV Deixa. ligada nesse horário, mas antigamente não. Aí ele foi na sala, a hora que ele foi na sala pegar o hotel, ele já tava dormindo. Dormiu na frente da Dormiu televisão. sozinho, sem, assim, ninguém Uhum, interferir, sabe? uhum. E eu falei, nossa, olha que legal, cara. Tipo, que faz 3 anos e meio que eu cuido do sono do meu filho. Que nem você falou, né? Eu cuido da rotina. Não para nunca. E eu fui o primeiro a adormecer dele sozinho, assim, sem ninguém. Até um pouco errado porque foi assistindo televisão, mas assim, acho que ele tava mesmo cansado. Se ele, talvez nas próximas vezes, ele já entenda que ele tem que subir pra deitar na caminha dele, mas enfim, ele tava esperando a mamadeira. Uhum. E aí meu marido pegou ele no colo, subiu na cama, aí ele deu aquela meio despertada, pegou a mamadeira e tal. E aí ele dormiu sozinho, assim, Olha nem isso. precisei deitar do lado. Uhum. Foi, assim, algo bem natural, sabe? Uhum. Então, pra você, mãe, que tá aí me assistindo, existe um futuro que você vai conseguir mostrar pro seu filho como que é dormir sozinho, tá? Só tenha paciência, muita calma aí. Posso falar uma coisa sobre isso? Sobre isso que você Claro. acabou de trazer? É muito comum algumas mães falarem, Laís, eu preciso dar autonomia de sono pro meu bebê. E você acabou de falar, com 3 anos e meio, na frente da televisão, ele dormiu e foi tudo ok. E às vezes eu vejo a internet muito, sabe, fazendo essa... Acho que gerando essa pressa, essa coisa, tipo assim, o meu filho precisa aprender a dormir. Uhum. E nem sempre esse é o caminho, sabe? O importante é a gente oferecer a rotina adequada, como a gente tá conversando. Essa criança ter uma boa relação com o sono, no sentido de não ficar sempre brigando pra dormir e tudo mais. E a gente ir construindo esses hábitos. Que uma hora isso vem. A gente pode, às vezes, conduzir um pouco mais? Pode. Mas não é autonomia de sono que vai trazer todas as soluções de noite sem dormir, de qualidade de sono. Isso não é o principal, sabe? A gente tem outros pilares que são tão importantes quanto. A autonomia de sono, ele é muito buscada hoje, eu acho que por um movimento aí de rede social, sabe? Sim, sim. É até legal você falar isso, porque era uma ansiedade no meu coração de fazer... Porque a gente, quando a criança nasce, a gente tem essa visão de, eu vou deixar... Porque é aquilo que eu falei no começo, né? Mamei, né? Mamou. Amamentei, coloquei na cama, ele vai dormir. E aí, isso é uma ideia assim, gente, completamente equivocada. A criança não tem maturidade pra fazer isso, né? Uhum. Até ainda brinquei aqui no começo, achei que era acessório de fábrica. Mas quando você vê, a criança ela não nasce sabendo comer, ela não nasce sabendo ler, escrever, andar, falar. E assim, por mais que você trouxe pra gente, ela nasce sabendo, né, dormir, mas assim, ela não conhece esse ambiente externo, né? Tudo novo. Então, cabe a gente orientar, né? Enfim, só dei minha opinião. Eu acho que tudo é uma condução, sabe? São hábitos construídos, priorizar essa questão desse soninho que vem. Vem sim. Tá. E a pergunta de milhões. Ai, meu Deus. Como ajudar uma mãe cansada? Nossa, a gente acabou falando um pouquinho sobre isso, né, na pergunta mais anterior, e assim, eu acho que primeiro, não ter o julgamento, né, porque a mãe vai se sentir cansada. Eu acho que é entender a dinâmica dessa família, porque às vezes a gente acha que a mãe tá sobrecarregada, mas a gente também sabe que tem um pai ali que tá trabalhando fora, que também tem as suas obrigações, mas às vezes esse pai se sente... eu já tô colocando dinheiro dentro de casa, eu já tô saindo todo dia de manhã para trabalhar, então eu não preciso acordar de madrugada, por exemplo. Então eu acho que é muito importante esse apoio do pai. E essa mãe precisa ser olhada no sentido de que o cansaço dela pode impactar essa rotina de sono. Então, não tô me sentindo legal, não tô com pensamentos bacanas. Eu acho que terapias hoje, para esse universo, né, da maternidade, eu até achei incrível a psicóloga que você atendeu aqui. Até já indiquei ela para uma mãe. Por quê? Porque ela faz um atendimento express. É uma mãe que precisa pôr aquilo para fora para ela conseguir seguir em frente. Então, eu acho que as mães precisam, sim, buscar ajuda. E também buscar ajuda no sentido de, tô com um problema na minha amamentação, tô cansada disso, tá doendo meu peito, quero desmamar porque tá doendo. Vamos procurar uma ajuda. Eu não tô sabendo lidar com a introdução alimentar do meu filho. Então, vamos procurar uma ajuda nutricional, de uma nutricionista, né, materno-infantil. Tô com uma necessidade de sono, não tô sabendo lidar com a rotina, não sei. Procura ajuda. Então, eu acho que tá tudo bem pra uma mãe cansada pedir ajuda também.
Não só para o pai, não só para a família, mas também para profissionais que possam ser essa rede de apoio, sabe? E não ter o julgamento. Eu acho que é poder proporcionar o máximo possível que essa mãe descanse e acolher essa mãe de que tá tudo bem, vai passar, mas que ela também precisa olhar para isso. Acho que, resumindo, é isso. Não é normalizar o cansaço. Sim. Inclusive, aqui até um parênteses. Eu, com 2 meses do meu filho mais velho, que foi quando eu busquei ajuda pela primeira vez, parecia que eu tava fazendo coisa de outro mundo, porque isso foi lá em 2019. Como assim, em 2019? Nem se falava muito em consultoria de sono naquela época. Era bem menos do que é hoje, ainda assim, é algo novo. Então, até, inclusive, um parênteses. A medicina pediátrica, ela é dos anos 30. A medicina do sono é dos anos 70. É tudo muito novo. Então, às vezes, a gente vê alguém falando assim, eu comi isso e não morri. No sentido da parte nutricional. Sobrevivência. Exato. Aí, a gente vê olhando pro lado do sono. Nossa, no meu tempo não tinha nada disso, meus filhos estão tudo aí criado. Só que o mundo é outro, a informação é outra, tá tudo chegando. Então, por que a gente vai deixar essa mãe passando dificuldade e normalizar que tá tudo bem e ficar cansada? Não é assim, a gente tem que ter esse equilíbrio. Essa mãe tem que amar ser mãe, né? E não, assim, ser um fardo pra ela, né? Ali, o dia a dia. Então, a gente tem como ajudar essa mãe, sim. Legal. Buscando ajuda. Muito bom. E aí, assim, a rotina. Vamos falar sobre rotina, né? Como que a gente pode... Porque você falou, né? 2, 3 dias da criança descansando pra dar aquele... Pra daí a gente começar a pensar. Isso. Porque daí a gente vai começar a pensar em criar uma rotina, Exato. né? E o que é uma rotina boa? Como que a gente cria? Boa pergunta. Eu vejo muito, Ana, que as pessoas às vezes têm um preconceito com a rotina. Ai, não, eu não gosto de rotina. Não quero rotina, rotina engessada. E o que é importante? A rotina não pode ser algo pesado para essa mãe. Tem que ser aliada da mãe e não algo que seja difícil para ela. Por que ele é tão importante? Porque quanto mais previsibilidade o bebê tem, mais ele se sente seguro. Lembra que eu falei que lá na barriga o bebê estava totalmente seguro, não precisava de nada. E ele dormia. Então, quando a gente vai dando previsibilidade, a gente vai dando bons hábitos, ou seja, a gente vai dando a rotina para essa criança, ela vai se entregando mais ao sono. Então, é essencial que tenha. Vamos falar do bebê recém-nascido, de 0 até 3 meses ali, mais ou menos, né? 10 por gestação. Jamais a gente vai esperar horários de sonecas, por exemplo, para esse bebê. O que a gente pode ter para esse bebê? O horário dele iniciar o dia, um horário máximo. Vamos colocar ali 7, 8 horas da manhã. Não vamos um dia começar às 7 horas da manhã, outro dia 10 horas da manhã. A gente tem que dar esse ritmo. A criança precisa de ritmo. E horário de dormir. Até uns 2 meses de vida, é legal ali dormir na faixa das 8h30, 9 horas. Não adianta colocar esse bebê muito cedo para dormir. Passou dos 2 meses, aí sim a gente pode colocar tipo 8, 7h30. E a partir de então, vai ser mais ou menos sempre essa faixa de horário. Então, ritmicidade, horário de dormir e horário de acordar. Principal da rotina. Já tem horário de dormir, já tem horário de acordar. Como que esse bebê entende que é o momento do sono? A gente tem que fazer rituais. Então, a gente mostra todos os dias, quando o dia começa, abro janela, né, luz natural, dou bom dia, esse bebê entende. E aqui vai um adendo, assim, um exemplo do que não fazer. Principalmente para as mães dos mais novinhos que estão ali pertinho, né, fazem quarto compartilhado, às vezes a cama compartilhada. Acordou 6h30 da manhã, bota pra mamar, e aí prolonga esse sono até umas 9 horas da manhã, por exemplo. Sendo que fisiologicamente, biologicamente, o horário mais natural desse bebê acordar seria por volta das 6h30. Só que a gente fica ali enrolando essa criança para começar o dia. E isso ele não vai ter ritmo. É importante que ele tenha, assim, esse dia realmente iniciado sempre na mesma faixa de horário, tá? Por volta das 7, 8 horas. Então já temos o horário de iniciar e terminar o dia. Vamos estabelecer o ritual do bom dia, que era mostrar que é dia. Antes de cada uma das sonequinhas, a gente vai mostrando para esse bebê que ele vai dormir, ou seja, pegar ele no colo, dar uma caminhadinha, fazer uma massagem, mostrar às vezes alguma coisa que simboliza para ele dar tchau. Lógico que o bebê pequenininho não vai enxergar ainda, né? Uhum. Mas ir inserindo esse momento pré-sono, que ele entenda que tá chegando o momento de dormir. E aí vem o sono noturno. O sono noturno é o principal pra gente mostrar pra essa criança que tá chegando a hora dele dormir. Às vezes eu tendo famílias que simplesmente, deu 8 horas, eu entro no quarto e tento fazer ele dormir. Não. Dá um banho nesse bebê, escurece a casa, traga o anoitecer lá da natureza, lá de fora, pra dentro de casa. Uhum. Vai reduzindo a luz aos poucos, dá um banho no bebê com uma luz mais reduzida. Não precisa ser no escuro, pelo amor de Deus, né? Não vai deixar esse bebê em risco. Mas traz uma luzinha mais baixinha, põe uma luz vermelha. Ao longo do sono, se precisar, porque o ideal mesmo é escuridão.
Lembra que eu falei o quanto a luz é importante? Sim. Ela ter ou não ter, ao longo da noite, é luz na escuridão. Então, quando a gente tem horário de iniciar, horário de terminar, rituais, temos esse banho aí para iniciar o sono noturno. E ao longo desse dia, a gente vai sempre entendendo a janela de sono, que a gente já falou mais cedo. Essa mãe já tem uma rotina. Não espere uma rotina de horários. A partir do 5º mês é quando a gente já entende que esse bebê já pode começar a demonstrar ali um interesse maior em certas faixas de horário para dormir. E aí sim é uma rotina um pouquinho mais rígida, não engessada. Né? Mas a gente já tem horários mais para momentos de soneca. E aí, dentro desse período acordado, é o momento de estimular, é o momento de esse bebê ter contato com a natureza, que é importantíssimo. Né? É o momento de você se conectar com o bebê, é o momento dele encher a barriguinha, né? Da gente fazer os atendimentos ali de higiene. E é isso, é montar isso de uma maneira que todos os dias saia de uma maneira parecida. Perfeito. Eu acho engraçado, porque muita gente fala assim, ai, por que eu preciso criar uma rotina para o meu filho? E isso, ai, não, que não sei o que, eu vou estar engessando, né? Aí eu falo, tá bom. Mas você dorme todas as noites com um travesseiro diferente? Não. Você dorme, você troca o lado da cama, você troca de cama, você troca de quarto, de ambiente, todas as noites? Não. Então, vem cá, você é uma pessoa de rotina. Nós somos seres humanos Que temos, né? Somos condicionados a criar a nossa rotina. Então, duvido que você vá no supermercado diferente todo mês. Você tem você até vai conhecer, enfim, tem uma oferta que você viu, mas você vai sempre nos mesmos mercados, nos mesmos médicos, é a sua rotina. Sim. Entendeu? Por que essa rotina da criança é tão crucificada, né? Sim. É tão assim, é errado isso, que a criança ela tem que se adaptar onde ela estiver. Gente, a gente não se adapta onde a gente tá. E dormir fora de casa, que tem que dormir em qualquer lugar, a criança. Tem que bater plinha na criança, a criança dorme no meio do barulho. Não tem como. Então, assim, eu acho isso muito necessário a gente falar, sabe? Porque às vezes a gente espera da criança uma maturidade que a gente não tem. E aí eu vou até expor um pouquinho meu marido, mas você comentou aqui, né, que o pai também tem que cuidar do despertar noturno, né? Por acho que 2 anos, vou arredondar para 2 anos, tá? Tá. Meu marido, eu preciso honrar ele aqui. Ele assumiu a casa, ele assumiu roupa, supermercado, tudo ele fazia. Eu só ficava, né, entre aspas, eu só me preocupava com o nosso filho. Mas à noite, ele não levantava. O sono, ele é muito importante pro meu marido. Então, ele, assim... E assim, óbvio, né? Precisava de tá doente, enfim. Ele acordava também. Mas o quanto eu pudesse me virar sozinha, né? Entre aspas. Porque o mínimo que eu pudesse acordar ele era o ideal para ele estar bem no outro dia, porque ele tinha tudo para fazer, né, por nós. Mas assim, é só porque cada família também tem a sua necessidade, né, e às vezes a gente vem aqui e fala, não, porque o marido precisa ajudar. Não, precisa, mas também tem que ver o quanto essa pessoa tem esse costume, né, tem essa rotina. Eu acho que cada família é única, né? Cada criança é única, cada mãe é única, cada pai é único. Então, isso também é legal da gente falar aqui, pontuar, né? E eu tenho visto... a gente vê um pouco de tudo, né? Porque é consultoria personalizada, então eu conheço cada uma das famílias. E eu tenho visto muito, assim, um aumento dos pais que são participativos, inclusive pais que fazem questão de estarem na consulta comigo, fazem questão de participar do suporte, que a gente vai conversando depois, mas tem pais que não aparecem. Mas eu acho que a gente tá numa evolução. É um ponto que nós estamos evoluindo nisso, sabe? Tem muitos pais que querem realmente estarem presentes. Mas eu acho que é muito de cada família realmente. Né? Também o quanto essa mãe reclama, né? Ou pede essa ajuda do pai também. Eu acho que é realmente bem individual. Eu lembro que na primeira reunião de pais da escolinha, meu filho no berçário ainda, as tias falando assim, não, olhando pra mim só. Tava nós dois, assim, sentados, elas olhando. Não, porque daí a frutinha, quando você manda cortadinha assim, assim, assado, aí eu falei assim, mas pode olhar pra ele, tá? Eu apontei que ele também faz. Tem dia que sou eu, tem dia que é ele. Então, assim, tudo foi muito dividido entre nós dois, entendeu? Sim. Mas
realmente acordar à noite, de madrugada, assim, o quanto eu pudesse assumir isso, ele evitar de acordar ele seria melhor, porque daí eu sabia que no dia seguinte eu podia pedir qualquer coisa, entendeu? Mas o sono realmente é muito importante para ele. E aí, falando de rotina, né? Tem um termo que eu queria trazer para nossa conversa aqui, que é a hora da bruxa. Você sabe que é? É um mito? É uma fada que virou bruxa e vem visitar a gente? Quando você me fez uma das primeiras perguntas, né? Como identificar se o bebê tá cansado? E eu esqueci desse ponto, mas que bom que a gente tá tocando nele agora. Hora da bruxa, efeito vulcânico, são nomes para um mesmo efeito. Que é um bebê que ali chega por volta das 4h30 da tarde, é o mais comum da gente ver. Começa a ter um choro que é muito difícil a gente conseguir cessar, né? Em geral, bebês mais novinhos, ali a partir de 1 mês e meio até uns 3, 4 meses. Um pouquinho antes, uns 3 meses. E é muito difícil cessar. Então, a mãe pode, às vezes, oferecer o peito, pode, às vezes, dar chupeta, pode, às vezes, colocar na bola de pilates, pode sair dar um passeio, pode a avó tentar pegar, nada calma. Só que qual é o grande lance aqui? O que esse bebê tá precisando? Possivelmente dormir. A grande maioria das vezes é dormir. Um ponto de atenção aqui. A grande maioria das famílias, nessa hora desse choro, acham que esse bebê tá com cólica. E aí, faz o quê? Leva lá no osteopata. Meu bebê tá com cólica, né? Resolva. Preciso que você me ajuda. E aí, o osteopata identifica que essa criança não tem nada. Tenho entendido muito. O que tá faltando para essa criança? Sono. Então, vamos lá. O que ela tem que fazer com essa criança? Regular o dia para que esse efeito não chegue lá no final da tarde. Mas, Laís, ok, já entendi o que é e o que fazer para evitar. Tô no momento da hora da bruxa. A primeira coisa é a gente olhar pra gente. Porque se a gente tenta de tudo um pouco para essa criança se acalmar, a gente vai estar ali, lembra da disponibilidade emocional? A gente vai estar aflorada ali uma emoção que não tá legal. Porque a gente tá desesperada porque esse bebê pare de chorar, a gente tá muito cansada também. Então, a primeira coisa é a gente centrar. Eu costumo dar orientação da mãe respirar fundo, da mãe tomar uma água, lavar o rosto, fazer o xixi dela. Nem que o bebê fique ali no lado dela, rapidamente chorando, mas ela precisa estar bem para em seguida ela conseguir acolher de fato aquela criança. Sabe? Porque se ela pega e só fica balançando ele sem efeito nenhum, sem estar de dentro para fora com esse acolhimento, não resolve. Então ir para um ambiente um pouquinho mais escurinho, um ambiente calmo, ligar o ruído branco, porque normalmente são os bebês mais novos, né? Se já tem tempo que esse bebê mamou, pode pôr para mamar. Tem bebês que não aceitam mamar nessa hora, mesmo no peito, porque, né, precisa realmente chorar, né? E esse choro nessa hora é cura dessa criança. Por quê? Muito cortisol no corpo. Por onde vai sair o cortisol? Pelo choro. Então, é a gente estar pronta para acolher esse choro de dentro para fora, para que essa criança se acalme e consiga dormir. Um banho de chuveiro, pele a pele, ajuda. Um banho de ofurô, né, de imersão, ajuda. E se você tiver com a mãe, com a avó, com a sogra, com alguém em casa e você tá nervosa, passa essa criança para outro colo. Porque a pressão é sempre maior para nós. Sim. Sempre. É muito comum eu ouvir falar assim, Laís, meu bebê dorme com a minha babá, meu bebê dorme com a minha mãe, mas comigo não dorme. Por quê? Porque ela tá com uma pressão, essa mãe tá se sentindo pressionada, essa mãe tá cansada. E pra vó, não tem nada mais prazeroso do que pegar esse bebê e dormir. Olha a conexão que existe ali, né? Então é isso, é a gente acolher essa criança, acolher esse choro, que tá tudo bem, dar esse colo pra ele fazer aquele sono, de novo, pra eliminar aquela exaustão, e cuidar dessa rotininha para que isso não aconteça. Porque o que normalmente acontece? Ou um longo tempo acordado, ou ao longo de um dia todo faz sonequinhas muito picadinhas, muito curtinhas. E aí dá isso aí no final do dia da criança. Então, a hora da bruxa existe. Existe, é fato, é fato. Legal. E legal não, é péssimo, tá, gente? Pelo menos agora quem tá assistindo sabe, né? Sabe como correr atrás aí. E aí eu fiquei pensando aqui, fiquei lembrando. Eu odiava, você falou de pressão na mãe, né? Eu odiava a pergunta das pessoas. Já dorme a noite inteira? Já dorme a noite inteira? Já dorme a noite inteira? Como se fosse uma lista, né? De coisas que a criança tem que cumprir, tem que fazer pra seguir em frente, né? E aí eu aprendi com o curso, né? Que eu adquiri, que nem a gente dorme a noite inteira. Não. Exatamente. Né? E como que a gente vai exigir de uma criança que não tem um despertar assim, né?
Ai, gente, é tanta coisa. Eu acho que culturalmente quebrar muitos tabus, porque o sono tem muitas crenças. Como eu te disse, é algo extremamente novo. Extremamente novo. Então é a gente, né, com uma calma, paciência, né, cara de paisagem. Ai, não, ele não dorme a noite toda. É Se o mais bobear, nem esperado. você, linda, Pois é. Nem você tá dormindo. O que você tá exigindo do meu filho que acabou de nascer, né? E o que não fazer de jeito nenhum pra uma criança Eu acho que é não que priorizar. impacta no sono. Sim, eu acho que é não priorizar esse sono. E acreditar justamente nessas crenças. Porque o que você acabou de me trazer é uma crença, né? Da criança dormir. Posso até comentar rapidamente sobre isso? Claro. Vamos lá, pra quem estiver assistindo entender, né? O que é isso? Como assim meu bebê não dorme a noite toda? Nós temos ciclos de sono ao longo da noite. Em algum momento a gente superficializa esse sono e depois a gente aprofunda ele de novo. Nós adultos fazemos iguaizinhos às crianças. Só que nós não nos lembramos, não nos recordamos. Por quê? Porque a gente sabe dormir, né? Então a gente virou de lado, a gente dorme. Às vezes é um momento que nem as gestantes. A gestante, na hora que superficializa o sono, ela, opa, tô com vontade de fazer xixi. A bexiga enche mais rápido, então a gente vai e faz xixi. Não é que a vontade de fazer xixi tá acordando. A grande maioria das vezes é o inverso. Então, quando esse bebê adormece ele com um estímulo, e aí ele tem os ciclos vários ao longo da noite, é natural. Algum outro ele pode até emendar sozinho, mas em alguns momentos ele vai precisar da ajuda. E quanto mais novinho for o bebê, a gente também não pode deixar de falar do aporte calórico que ele precisa mamar. A partir de 1 ano já não é tão esperado, né? Mas é só pra explicar, é isso que acontece. A gente desperta à noite, são breves despertares e a gente retoma o sono. A criança em alguns momentos vai precisar de ajuda, tá? Aí qual foi o outro assunto mesmo que você falou? Nossa, não lembro. Você perguntou algo aí. O que não fazer de jeito nenhum. É o que não fazer de jeito nenhum. É não priorizar a rotina da criança, é achar que a criança, não, na hora que ela tiver sono ela vai dormir, né? Então é não dar essa questão. E é também achar que em algum momento esse sono vai melhorar sozinho. Uhum. Vou esperar fazer 3 meses. Passou os 3 meses, não melhorou. Vou esperar a introdução alimentar, tá com fome. Passa a introdução alimentar, nada. Vou esperar dar 1 ano. Não tá legal buscar ajuda. Então, não achar que as coisas vão melhorar sem que a gente conduza isso, sabe? De uma maneira, como a gente já vem falando, com prioridade. Não fazer de jeito nenhum, oferecer telas pro momento do sono, porque infelizmente é assim, já peguei bebês 4, 6, 1 ano, que tem como rotina dormir na frente da televisão. Tá muito irritado, eu ponho na frente da televisão e espero ele dormir. Então, não façam isso, sabe? São hábitos que a gente precisa construir desde a primeira infância, né? Que desde do início ali mesmo, para que esse bebê tenha bons hábitos de sono. O que mais? Aí, vou fazer um parênteses, tá? Dentro do parênteses, que a gente já tá no terceiro parênteses, um dentro do outro. Eu fiquei pensando aqui, às vezes a gente exige da criança o que nem nós fazemos. Por exemplo, você falou, 3 meses, não melhorou. 6 meses, não melhorou. Esperei 8 meses, não melhorou. Esperei 1 ano, não melhorou. A criança, nesse período, a gente tem que pontuar isso. Uhum. Ela tá em desenvolvimento, em aprendizagem. Constante. Então, assim, eu falo muito isso pras pessoas, pras outras mães, né, quando eu converso. Lembra quando você entrou no seu emprego, que você estava aprendendo, ou quando você estava na faculdade, ou quando você estava aprendendo, sei lá, andar de bicicleta. Você não deitava e dormia tranquilamente. Você estava com o seu cérebro assim a milhão. Uhum. E a criança passa muito por isso. Sim. É isso, né, Laís? É essa linha de pensamento, né? Várias etapas, principalmente as fases onde a criança começa a se desenvolver para locomover. Então, o engatinhar, o rolar, o andar, né? Tudo isso traz muita coisa para a criança de mudança. Tem os famosos saltos de desenvolvimento. Uhum. Não sei qual a sua opinião sobre, mas por muito tempo, como consultora de sono, eu acreditava e eu falava, entrou em salto de desenvolvimento, então não vai dar pra trabalhar o sono. Continua com o que você já tem. Tipo assim, segue a rotina que você já tem e depois a gente melhora os hábitos. Hoje, depois, né, a gente vai estudando, vai, né, se especializando cada vez mais. O que eu percebo? Quanto mais hábitos a gente tem desde o princípio, você às vezes nem percebe o salto de desenvolvimento, sabe? Mas até você falando desse ponto, dessas mudanças e tudo mais, existe o desenvolvimento motor, cognitivo, existe habilidades sociais, que às vezes ele não estranhava, ele passa a estranhar. Tem muitas mudanças aí que vem muito disso que você está falando. E muitas das vezes as famílias passam por uma regressão importante de sono
no quarto mês. Não sei se você se recorda com o seu bebê ou se algum bebê em volta de você. E muita gente fala do quarto mês. É o salto, porque é o salto que a criança começa a rolar. É o salto que a criança começa a pegar objetos. Então, tem uma mudança muito grande ali. E aí, as famílias falam, o salto do quarto mês, tem mãe que quando a criança nasce já tá com medo desse salto. O que acontece nesse quarto mês? Quando o bebê nasce, desde a barriga até o terceiro, quarto mês, ele tem o sono agitado e o sono leve, ok? Que é um sono... são 2 tipos de sono. Esses 2 sonos, eles amadurecem. Eles passam por uma mudança de arquitetura de sono. E é justamente no quarto mês, que é quando eles passam a ter o sono REM e o sono não REM, que é o nosso sono também, ok? Essa mudança faz essa criança despertar mais, porque ela tá no quê? No desenvolvimento. Então, a cabecinha ali, ó, tá, né? No desenvolvimento natural do quarto mês, de habilidades, e vem mais essa mudança do padrão de sono. Por isso que muitos bebês que antes dormiam a noite toda, no quarto mês começam a ter uma grande variabilidade ali da questão dos despertares. Esse momento aí de regressão do sono é um momento que as mães costumam me procurar demais. Laís, meu bebê dormia bem, agora não dorme mais. O que tá acontecendo? E aí a gente pode sim ajustar, mas a gente precisa entender que é o amadurecimento que todos os bebês vão passar, tá? Entendi. E existe um padrão do que é um dia equilibrado para um Nossa, bebê? vai depender muito de cada faixa etária, Ana. Mas sim, existe o esperado. Por exemplo, um bebê de 10 meses não é esperado fazer já mais 3 sonecas. Já é um bebê que é para fazer uma sonequinha no meio da manhã e uma sonequinha no meio da tarde. Um bebê de 7 meses, 6, 7 meses, em geral vai estar fazendo 3 sonequinhas. Então, essa é uma base que a gente vai tendo, sabe? Porque isso vai definir a janela de sono. Porque se um bebê de 10 meses está fazendo 3 sonecas, você concorda comigo que a janela de sono dele está menor do que deveria, já que ele deveria estar fazendo 2 sonequinhas? Então, quando a gente vai equilibrando a quantidade de sonecas, horário que ele tá iniciando o dia, horário que ele tá finalizando o dia, a gente vai encontrando aí alguns padrões, sim. Entendi. E tem algum hack aí, alguma coisa que você pode... Alguns você já até comentou, por exemplo, ruído, né? O ruído branco e tal. E só falando do ruído branco aqui, porque eu acho que é um tabu. Por quê? Ruído branco. Por quê? Porque eu lembro muito bem de uma profissional da saúde, não vou citar especialidade nem nada, que ela atendia a gente quando o Theo nasceu. E ela falava assim, não ponha ruído branco. Ela foi taxativa, não põe. Nossa. E aí eu fui ler sobre, e eu falei, gente, mas é o barulho que ele escutava na minha barriga. É o barulho que talvez ele escute quando ele encosta a cabecinha no meu peito, né? Por que eu não vou possibilitar ele de ter essa segurança que você falou, né? Enfim, eu colocava o ruído branco, tá, gente? Só pra... Ignorava com sucesso, porque ele dormia, ele se sentia tranquilo. Eu dormia junto, né? Fazia então, bem assim, pra ele. Não, pra nós dois, sim. Entendeu? E aí, por que eu falo do ruído branco, né? O ruído branco, eu descobri ele enquanto eu ainda estava grávida. Então, era uma coisa que eu usava pra quando os meus vizinhos estavam fazendo festa e tudo mais, e eu com aquela barriga imensa. Eu queria dormir e eu não conseguia. Aí eu já tinha lido sobre o ruído branco, né? E depois eu tive essa opinião dessa profissional da saúde, né? Por que eu tô falando tudo isso aqui? Porque às vezes a gente fala, não pode fazer isso pra criança dormir. Mas a gente adora fazer pra gente dormir. Entendeu? Quem não gosta de dormir com barulhinho de chuva, aquela chuvinha gostosinha, né? E quanto mais eu perguntava pras pessoas adultas, com filhos ou sem filhos, enfim... Você gosta, que nem você falou, né? De dormir com barulho de chuva? Você gosta de dormir com aquele sonzinho do ventilador, agora que tá calor, né? Sim. Som do ar-condicionado, enfim. Então, quais os hacks aí, de novo, né? Pergunta, né? O que eu queria que você falasse. Que ajudam o bebê a dormir. Tá, vamos lá. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o ruído, porque eu acho que a mãe que estiver assistindo e às vezes não conhece, acho que é importante, né? Sim. O ruído branco são barulhos contínuos, que quando o bebê nasce, principalmente ali da estrogestação, se a gente oferece pro bebê, vai fazer bem pra ele, porque ele vai se lembrar da vida intrauterina. Então, ventilador, secador, aspirador, tudo isso vai ajudar. Barulho do útero, barulho do coração, porque dentro da nossa barriga é barulhento. Inclusive eu falo, pra que ter uma casa silenciosa pra um recém-nascido? Esse bebê tava acostumado com muitos barulhos, né? Não precisa ter aquele silêncio absoluto. Após a estrogestação, eu ainda indico ter ruído branco. Por quê? Porque ajuda, meu marido tá no home office, eu preciso
limpar a casa, preciso lavar uma louça, preciso fazer alguma coisa. Então, o ruído branco ligado dentro do quarto da criança vai te ajudar nesses momentos também. Não mais por conta da vida intrauterina que ele se recorda. Mas aí eu já sugiro outros barulhos. Cachoeira, mar, rio, chuva, tudo relacionado à água, porque a gente gosta e muito possivelmente esse bebê vai gostar. Então, não sei por que ela te deu essa orientação aí. Discordo 100%, tá? Agora, falando sobre os RECs, eu acho que o sono, não existe REC. O sono existe você ter conhecimento, você se sentir segura, você não estar tão cansada, né? É você entender o que seu bebê precisa para que você consiga oferecer. E entrando um pouquinho no tema, né? Porque a gente até conversou um pouco antes, né, do nosso encontro. O sono em si, ele tem uma nuance muito, assim, ele tem dois lados muito grandes, assim, que é o treinamento de sono e que é um outro lado que às vezes ignora ali a vontade da mãe ou a necessidade da mãe para prontamente sempre atender o bebê. Então, eu costumo dizer que os bons hábitos é a gente meio que ir no meio, porque eu acho que não tem que ser muito rígido nem para um lado e nem para o outro. Então, acho que quanto mais equilibrado for essa rotina, essa mãe poder ter um olhar para ela, esse pai também poder colaborar, ter um ambiente saudável para essa criança ter contato com a natureza, ter a questão da luz equilibrado, a rotina, a alimentação é um quebra-cabeça. Que você montando esse quebra-cabeça vai dar certo. Voltando a falar da questão de treinamento de sono, se alguém prometer um REC, ou se alguém prometer uma mágica em 3 dias, se o bebê vai estar dormindo, é treinamento de sono. Ou seja, um desses extremos, né? Então, Sim. só dando esse alerta, porque tem mães que às vezes entram nisso sem saber o que é, né? E muito mais do que você fazer um treinamento de sono pro seu bebê ficar lá chorando até adormecer, é você entender realmente o que ele precisa, é você ter um direcionamento, é você ter um olhar específico pro seu bebê. Eu acho que é isso. Legal. Sobre isso que você falou, é bem legal. Eu já tinha escutado sobre deixar o nenê chorando até dormir. Sim. Né? E eu quero reforçar aqui que existem muitos estudos que comprovam que a criança só aprende que ela não tem com quem contar na vida. Exato. Não é nem assim pra dormir, é na vida. Ela chorou, ninguém atendeu, ela dormiu. E ela dormiu. E aí, assim, se eu pudesse falar sobre isso, não façam. Porque eu acho que não precisa ser assim, justamente isso. E como eu tava dizendo, né, a medicina do sono é muito nova, a pediatria é muito nova, e é muito natural que em alguns momentos, quem que a gente acha que a gente vai ter o maior apoio em relação ao sono do nosso bebê? A pediatria. E muitas das vezes esse apoio não vem de lá. Não vem, né, que vai acabar entrando no que a gente tava falando aqui, que é normal. Né? Então, não é normal, busquem ajuda. Eu acho que essa é a principal coisa aqui, sabe? Você tá se sentindo cansada, você tá vendo que seu bebê não tá dormindo bem, você tá tendo sempre um bebê muito cansado, muito irritado, que tá difícil, é buscar ajuda, né? E que não seja um treinamento de sono, vai pelo caminho do meio aqui, né? De nenhum extremo. Sim. E aí, eu anotei aqui, banho de camomila. Você já ouviu falar? Sim, já ouvi falar. Tem também lavanda. Algumas famílias me perguntam sobre a lavanda. Eu sempre oriento o seguinte: é algo pontual. Hoje foi um dia atípico. Hoje o meu bebê, nossa, eu saí de casa, ele tá mais cansado. Ele vai sim te ajudar. Eu vou colocar aqui outros exemplos. Então, camomila, lavanda. E também tem os florais. Em qualquer farmácia que a gente for hoje, tem lá o floral para ajudar a criança a dormir. De nada adianta você fazer qualquer uma dessas 3 opções se você não tem os bons hábitos. Sabe? Mas em específico, a camomila e a lavanda, em dias pontuais eu acho super válido, eu já usei. Ou às vezes não só no banho, colocar o cheirinho dentro do quarto da criança, sabe? Eu acho que é bem, bem interessante para que esse bebê consiga relaxar um pouco mais em dias pontuais. Mas não sobrecarregue, né? Não coloque todas as energias de que é aquilo que vai resolver o problema do sono do bebê, porque não vai. Perfeito. E aí é aquilo, né? Se faz bem para mim, imagina pra criança, né? Porque a gente toma um chá de camomila pra dar num dia estressante, sim, né? Sim. Então, eu sempre sigo essa linha de raciocínio. Então, você já deu banho de camomila no teu? Não, de camomila não. Mas eu já dei suco de maracujá
Não quando ele era recém-nascido, nem nada. Não nessa fase. Mas, mais recentemente, Dá uma com as férias da escola, eu não tava aguentando a energia dele. E aí, foi um dia bem, assim, turbulento. E aí, eu dei um suco de maracujá, assim, à noite foi maravilhosa. Então, às vezes... Por que eu perguntei essas coisas mais naturais, né? Porque, às vezes, a gente fica com essas dúvidas e não é fácil... Eu acho assim, olha, se vai fazer bem pra mãe, nossa, benzimento também, não sei se você acredita, às vezes tem famílias que acreditam nisso. Se você acredita que isso vai fazer bem, vai tirar um peso das suas costas, pelo menos você fez o que você acreditava que naquele momento poderia fazer bem pra ele, sabe? Mas eu acho que, de novo, não é depositar todas as energias de que aquilo vá ser milagroso. Sim. O dia da energia muito alta, que você acabou de relatar do Theo, eu passo isso muito com o meu mais velho. Às vezes ele tá também, né, férias, final de semana, rotina, né, diferente. O que eu percebo? Momentos antes do sono, e isso não é só pro dia agitado, isso é pra sempre, né, pras mães aí que estão acompanhando, a tal da conexão, a alta conexão, sentar, brincar, meia horinha ali que você tirar daqueles momentos finais ali antes de jantar e você se conectar com o Theo, ou as mães, né, em casa fazerem essas brincadeiras, ajudam muito. Porque no momento que ele precisa relaxar, ele já conectou. Então, ele consegue fazer isso de uma maneira mais tranquila. Mas eu sei que tem os dias que nem isso resolve, tá? Mas, no geral, ajuda. Não. A escola faz muita falta pra ele gastar energia, né? Sim. E aí, eu queria algumas dúvidas. Que você abriu a caixinha. Isso, abri uma caixinha lá no Instagram. E aí, a maioria das dúvidas, eu separei em 3 grupos aqui, mas... A primeira, né? Foi a que mais teve... Como fazer o bebê dormir tranquilo durante o dia. Acho que a gente conversou um pouco sobre isso, mas assim... Tranquilo durante o dia, ou durante o dia ainda fora do colo, ou mais de 20 minutos durante o dia. Tudo... Tá. Essa é uma reclamação muito constante pro bebê, principalmente o mais novinho, dormir só 20 minutos. O que é importante essa mãe entender? Que tudo que eu falei aqui lá em relação à rotina, ou seja... Horário de iniciar o dia e o horário de encerrar o dia é importante. Ele ter os rituais para o momento do sono é importante. E ele ter já uma amamentação que já está funcionando de uma maneira sadia no seguinte sentido. Às vezes o bebê vem para mamar e ele dorme. Só que ele não estava com a barriga totalmente cheia. Então o que ele faz? Ele só dorme só um pouquinho porque logo veio a fome. Isso acontece muito com os bebês novinhos, né? Então aí ele mama de novo, só que de novo ele não consegue... ficar muito tempo, e aí a gente vai num ciclo de sonequinha de 20 minutos o dia inteiro ou no peito o dia inteiro. Então, principalmente para essa mãe aí que fala desse sono mais rápido, observar como que tá o processo dela de amamentação, para garantir que esse bebê esteja com a barriguinha sempre cheia. E também o tempinho que ele tá ficando acordado, é importante que ele fique ali 1 hora, não sei exatamente a idade aí, né, enfim, mas é mais ou menos essa faixa de 1 hora. Se é um bebê que tá com 2 meses, tá ficando às vezes 3 horas acordado, ele acaba dormindo só 20 minutos, porque ele não consegue relaxar para ele prolongar mais esse sono. Então, a gente entender que se ele vai com pouquinho tempo acordado para soneca, ou se ele vai com muito tempo para essa soneca, essas duas extremidades é ruim para o sono da criança. Então, entender o tempinho dele acordado vai ajudar. Qual que eram os 2 itens antes, além dos 20 minutos? Não, pro bebê dormir tranquilo. É isso, o dia equilibrado. Fora do colo. Então, fora do colo. Essa é uma polêmica para essa faixa etária. O bebê do extragestação, ele quer contato. Ele quer o quentinho, né? Mas eu também acho importante olhar para essa mãe, né? Se a mãe não tá se sentindo bem em dar esse colo, se a mãe tem outras coisas para fazer, é importante que ele vá para uma outra superfície, que seja um Moisés, que seja um bercinho, que seja onde a família entender que é o melhor lugar. Só que todo esse mecanismo, tempo acordado, ritualzinho, barriguinha cheia, tudo isso vai fazer diferença para no momento que ele dormir, depois a gente conseguir transacionar. Porque o bebê mais cansado não vai aceitar. Ele vai querer o colo. Por quê? Porque ele tá contido. Ele tá da maneira como ele tava na barriga, ele quer continuar daquele jeito. E o bebê, que às vezes ficou pouquinho tempo acordado e a gente já conduziu ele pro sono de novo, ou seja, não ficou o tempo acordado que precisaria necessariamente, ele vai querer acordar. Por quê? Porque o colinho tá gostoso, ele até que dormiu, mas ele não tem o sono suficiente. Então, é mais ou menos equilibrar realmente o dia com uma rotina apropriada para o bebê da faixa etária. Um pouco complexo, né? A gente precisaria ter mais detalhes aí, mas é isso. Tá. E como ensinar o bebê a dormir
E porque ele não nasce sabendo dormir. Acho que isso a gente já respondeu, né? A gente falou no primeiro, inclusive, fiz um post hoje sobre isso. Pra quem me acompanha lá, vai ter um post com uma informação completa sobre isso. Ai, queria ter esse post há 3 anos atrás, Laís. Você atrasou um pouco esse post, Laís. Ai, meu Deus. E qual o real perigo do bebê trocar o dia pela noite? Existe, ela é real, principalmente, de novo, para os bebezinhos mais novos. Porque, lembra lá, quando ele estava na sua barriga, ele estava só no escuro. Ele não tinha o que é dia e o que é noite. A partir do momento que ele tá aqui fora, nós é que vamos mostrando isso pra ele. Então, sono noturno, escuridão total. Você ia falar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta sobre isso. Desculpa atrapalhar, mas assim... É verdade que a gente tem que ensinar eles a dormir no claro durante o dia? Vamos lá, vou falar depois sobre isso. Então, ao longo da noite, desse bebê de 0 a 3 meses, sono noturno todinho, na escuridão... Se quiser ver o bebê, põe uma luz vermelha e acende, olha o bebê, porque eu sei que as mães de bebês recém-nascidos têm essa insegurança, porque eu fui essa mãe que dormia ali, ó, do lado dele. Olha, espiou ele, apaga a luz, tá? Começou o dia, luz solar. E aí, esse bebê de 0 até os 2 meses, ele pode sim fazer sonecas na claridade, não tem problema. Isso não vai mostrar pra ele dia ou noite, desde que o início do dia tenha o ritual do bom dia e a noite seja escuridão. Por que a partir dos 2 meses a gente já orienta que essa mãe leve esse bebê para um lugarzinho mais reservado, mais escuro, né? Tudo mais. Por quê? Estimulação visual. É uma idade onde o bebê começa a enxergar melhor, então, consequentemente, ele vai se estimular mais com essa parte visual. Então, a gente reserva ele um pouquinho mais. Mantém o ruído branco, leva ele pro quartinho dele ou pro quarto do casal, que for melhor. Deixa o escuro, deixa o ruído branco. Então, nessa faixa etária já é legal que ele vá para o escurinho. Se desde o princípio você faz isso, do ritual do bom dia, do boa noite, escuridão, não vai ter erro dele confundir o que é dia e o que é noite. Detalhe, troca de fralda, né? Troca de fralda de um bebê que a gente sabe que na madrugada vai fazer cocô é sempre o mínimo de luz possível. Não é ficar conversando, é assim, papapum, trocou, mínimo de luz, apagou e retorna, porque isso pode estimular também a criança. Tá? Sim. Agora, essa criança deve dormir no claro ou no escuro? É exatamente o que eu falei agora, até o bebê, até os 2 meses, deixe esse bebê pertinho de você, pode deixar ele no Moisés, enquanto você faz alguma outra atividade. Ele pode estar na claridade ou no escuro, o que você achar melhor. A partir dos 2 meses, devido a essa estimulação visual, é legal ele ir para um lugarzinho mais escuro. Laís, mas eu quero que ele se adapte a dormir no claro, para quando eu sair de casa ele dormir no claro. Não faça isso. Aqui entra aquilo que a gente estava falando, por que o adulto... tem hábitos que a criança não pode ter. Por que o adulto dorme numa festa de criança, cheio de barulho? Não vai dormir. Então, assim, não é que a gente também não vai querer que a criança durma fora de casa. Eles precisam desse sono. Mas não deixa de dar esse hábito positivo dele ter o espaçozinho dele, o lugarzinho dele em casa. Por causa das vezes que você sai, que é muito menos vezes. A não ser que você seja uma mãe que tá todo dia na rua. Que não é o esperado. A gente sabe que hoje, os primeiros 3 meses, a criança precisa estar mais reservada, né? Então, não deixe de dar essa qualidade de sono pro bebê em casa, porque você quer que ele acostume fora. Quanto mais ritmo você tiver com essa criança, horário de dormir, ele ser uma criança tranquila no sentido de ter uma rotina, segurança e previsibilidade, esse bebê vai dormir fora de casa. Não dá pra esperar uma soneca de 2 horas. Se ele faz uma soneca de 2 horas em casa, não vai fazer isso fora de casa. Só que se ele fizer 30, 40 minutos, ele eliminou a exaustão, ele te deu um descanso, sabe? Eu acho que é um alinhamento de expectativa em relação a isso, sabe? Mas é isso, a confusão de dia e noite pode existir, sim, mas nós é que vamos mostrando. Meu bebê acordou 2 horas da manhã, você foi dormir às 4. Você tem que ficar no ambiente escuro com a luzinha vermelha, não é sair e acender a casa inteira, você entendeu? Isso é que vai mostrando pro bebê que é hora de dormir, hora de acordar. Um ponto importante que eu tinha esquecido. Quando a gente tá com esse bebê até os 2 meses ali, Moisés, pela casa, onde ele tá, ele dorme, a gente vai dando pista circadiana pra esse bebê. O que é isso? É o cachorro que late, é o vizinho que faz barulho, é o carro passando, a moto passando. À noite não tem isso. Então esse bebê vai percebendo também essa mudança de ambiente, sabe? Essas nuances de diferença mesmo que tem nos horários. Sim. E isso também ajuda na questão dia e noite. Legal. Uma coisa que a gente não falou e eu só queria comentar que eu usei muito é sling. Ajuda muito nessa gestação. Você falou de Moisés e tudo mais. Então, assim, sling pode ser que salve aí. Eu tenho atendido muitas mães que, assim, mãe sozinha, ou às vezes até mãe que tem um apoio, mas que quer fazer alguma coisa em casa, põe no sling, dá uma caminhadinha, a criança dormiu, e aí ou ela pode dar uma descansada também, ou ela continua fazendo as atividades. Mas o sling é uma excelente opção porque traz pro bebê a mesma sensação do útero, apertadinho,
próximo da mãe, escutando o coração. Então, ela é uma excelente coisa, né? Uma excelente ferramenta. Qual é o cuidado? Com o tempo, é bom a gente tentar ir tirando o hábito. Por quê? Vai ficar um bebê de 6, 7 meses querendo dormir sempre no sling, a coluna não vai aguentar. Talvez nem o pano lá segure por muito tempo, né? Então, é a gente ir mostrando outra superfície para esse bebê. Sim. Não, ok. E é isso, gente. Eu queria saber se tem alguma coisa que a gente deixou de abordar, que você queria falar. Nossa, eu falei tanto. Dúvidas frequentes, verdades e mitos. A sua batalha como consultora de sono. Pode abrir seu coração aí Eu quero falar uma coisa sobre mito. Que a gente escuta muito dos avós, das mães, né? Ah, deixa ficar cansado durante o dia para ele dormir bem de noite. Mito, não, mentira, como a gente acabou de ver aqui. Se o bebê fica muito tempo acordado ao longo do dia, ele vai ficar cansado. Então, é mito. Entenda que seu bebê precisa realmente dormir ao longo do dia. E o outro mito é, quanto mais tarde meu bebê dormir, mais tarde ele vai acordar no dia seguinte. E não, tem vários memes no Instagram, não sei se você já viu, que eu pus meu bebê pra dormir 4 horas a mais e ele acordou exatamente na mesma hora todos os dias. Isso não é fisiológico. O bebê precisa fazer boas horas de sono, aí entre 10 e 12 horas. Então, não ofereçam sono mais tarde achando que ele vai acordar mais tarde. E entendam, crianças acordam cedo. É fisiológico, é biológico. Por que nós vamos dormir mais tarde? Por causa da tecnologia. Uhum. A gente tem a luz, a gente tem a televisão, a gente tem o celular. Por isso que a gente dorme cedo. Agora, a criança não tem que ser impactada por isso. Agora, sobre as minhas batalhas sobre o sono da criança, sobre a consultoria, eu acho que venho quebrando tabus, né? Hoje eu tô aqui, amanhã eu vou estar no hospital fazendo palestras para gestantes. Eu acho que quanto mais a gente falar sobre o assunto, quanto mais a gente atualizar as gestantes, atualizar as mães, né, do que é o sono do bebê nessa faixa etária, eu acho que a gente vai ter uma maternidade um pouco mais tranquila para essas mães, para elas entenderem que existe um caminho. Então, para mim, estar aqui é muito especial por causa disso. Porque não é só dar consultoria para quem tá me pagando ali, mas é levar a informação de que tem um caminho, sabe? Sim. Na minha época, quando meu filho era 5 anos atrás, isso era totalmente diferente. Então, quanto mais a gente difundir de que a mãe precisa olhar para a necessidade de rotina de sono dessa criança, melhor. Então, quanto mais a gente souber disso, melhor. Por isso que eu tô feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, né? Pela nossa oportunidade de estarmos juntas. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Gostei, amei. Tá aí escutando a gente, também espero que tenha gostado. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Foi um prazer, volte sempre. Fala seu arroba, por favor. Tá. @Laís Tomás, Sono e Rotina. Seguem lá. Laís com S, Tomás com Z, gente. É isso aí. Eu fiquei esperta porque eu que fiz a caneca aí, ó. Vou pedir até indicação de onde fazer essa caneca. Ah, então a gente já resolve já. Tá. Então, @Laís Tomás, ponto. Tem ponto? Não, Laís Tomás, Sono e Rotina direto. Sono e Rotina, tudo junto. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo também. Legal. Tá bom? Se precisarem, gente, podem entrar em contato aí com a Laís. Agradeço o espaço. Foi um prazer. Obrigada, viu? Volte sempre. Obrigada.